Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Confesso que eu já fui bastante abastecido pelo que eu ouvi. E confesso que se eu viesse aqui somente para ouvir, para mim já bastava. Mas Deus deu com que e providenciou que estivéssemos aqui para trazer algo que o Senhor quer falar com o seu povo. Eu quero agradecer a Deus pelo convite da irmã Ninha, né, pela confiança do pastor Souza e pelo acolhimento que os irmãos me receberam aqui com muito carinho. O Jonathan está ali, Ingrid também, alguns conhecidos. E eu fico feliz demais em ouvir Deus falar já conosco poderosamente. Eu só quero deixar alguma mensagem do Senhor para a igreja. O livro de Neemias. Somente 2 versículos. No capítulo 1, versículo 4 e no capítulo 2, versículo 12. Neemias 1, 4, os irmãos quiserem acompanhar comigo, diz o seguinte: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Versículo 12 do capítulo 2 diz o seguinte: E de noite, Neemias dizendo, me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Peço que os irmãos orem comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, por estar aqui em tua presença. Senhor, meu Deus, eu peço que o Senhor continue comigo e que o Senhor fale, Senhor, com o seu povo, assim como o Senhor continua, com o Senhor veio falado, Senhor, desde o início até aqui o Senhor falou. Senhor, que o Senhor fale o que o seu povo precisa e que nós sejamos edificados daqui. Fica conosco, meu Deus, refrigera a nossa alma e nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o nosso Deus é grande em fazer obras, mas também Ele é grande em levantar obreiros para trabalhar em sua obra. Desde o Gênesis até o Apocalipse, a gente passeando e rodeando pela Bíblia, a gente vê Deus trabalhando de várias e várias formas. Nosso Deus é um Deus que cria, que aqui no caso é dar existência àquilo que não existia, como no Gênesis a gente vê muito bem. Nosso Deus é um Deus que constrói algo do zero. Nosso Deus é um Deus que reconstrói. Nosso Deus é um Deus que edifica. E nosso Deus é um Deus que nunca deixou de trabalhar. E eu acho interessante que Deus, o próprio Senhor, Ele dá essa certeza 2 vezes na Bíblia, que eu acho muito lindo, que eu acho que é edificante demais para nossas vidas e que jamais devemos esquecer. Isaías 64, versículo 4, a Bíblia Sagrada diz: Desde a eternidade nunca se viu, nem com os ouvidos se viu, e nem tampouco com os ouvidos se ouviram, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. João 5,17, Jesus Cristo disse, não foi apóstolo nenhum, não foi discípulo nenhum, foi o próprio mestre, ele disse: o meu Pai trabalha até agora, por isso que eu também trabalho. Nosso Deus é um Deus que trabalha. Nosso Deus é um Deus que levanta obreiros para a sua obra. E no texto que eu li, nós não podemos falar de obreiro tão excelente que nem foi Neemias no seu tempo, no seu chamado, na sua época e da forma que Deus levantou. E eu queria falar algo acerca de Neemias para nós, que eu acho muito interessante. No capítulo 1, no início, a gente tem algumas informações básicas de Neemias. A gente vê que Neemias era filho de Acalias, judeu, servia no reinado de Artaxerxes na Pérsia como copeiro, exercia a função de copeiro do rei naquele reinado, naquele palácio.
A Bíblia Sagrada diz que quando ele ora ao Senhor e pede favor diante do rei Artaxerxes, o rei Artaxerxes, ele comissiona e permite que Neemias volte para a sua cidade para ajudar como governador. O texto sagrado também diz que ele foi contemporâneo de Esdras, um homem que foi sacerdote, escriba, e junto com ele foram dois homens importantes para tanto a construção de Jerusalém, mas principalmente o avivamento espiritual e a reconstrução moral, ética daquele povo. Vemos também que Neemias foi um homem que foi contemporâneo do profeta Malaquias. Nós vemos lições importantíssimas e características muito lindas que esse homem, Deus permitiu e Deus deu que trouxéssemos para nós. Só que eu acho interessante as lições que esse livro e os capítulos que eu li deixam para nossas vidas. Que jamais, peço aos irmãos, que possamos nunca, nem hipótese, esquecer do quanto Deus fez na vida desse homem e que reflete como espelho para a nossa fé e para a nossa caminhada com Deus. Meus irmãos, quero falar sobre três lições importantíssimas que Deus fez na vida de Neemias e que reflete para nossas vidas e que também devemos fazer com que pôr em prática. A primeira lição está no versículo 4 do capítulo 1 que eu li, de como Neemias reagiu ao impacto de uma notícia ruim. O texto que eu li, o versículo 4, diz Neemias falando: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras. Quais palavras? As palavras que um dos irmãos dele com alguns companheiros vieram onde é que ele estava e disse que Jerusalém tinha sido destruído, seus muros fendidos, suas portas quebradas e enfim um desastre totalmente terrível. Mas eu acho interessante que a reação de Neemias é algo que mexe muito com a gente se a gente prestar atenção, e eu lendo eu fiquei muito maravilhado com isso, que é uma lição importante. Neemias disse que quando leu e quando ouviu as palavras que seu irmão, seus companheiros trouxeram sobre o que tinha acontecido a Jerusalém, a seu povo, o texto sagrado diz que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, porque ele foi impactado com a notícia, e chorei, e lamentei por alguns dias. Irmãos, todos nós sabemos que quando estamos diante de uma situação difícil, uma situação ruim, uma situação contrária e adversa, às vezes nós expressamos de várias formas. Eu, por exemplo, como eu sou melancólico, eu me entristeço, às vezes eu quero ficar um pouco sozinho, e às vezes, enfim, cada um reage de uma forma. Mas pense numa forma que alguém verdadeiramente arrependido, alguém que não se conforma com a situação, ele faz diante de Deus e reage à situação ruim, é o choro. E Neemias mostra isso, porque a Bíblia Sagrada diz que a segunda reação dele, além de se assentar, ou seja, reagir àquele impacto primeiramente daquela notícia ruim, ele chorou. Irmãos, ele não chorou de remorso, porque ele não havia feito nada de errado, que não havia de se arrepender depois. Ele não chorou de uma tristeza fingida ou de algo momentâneo, mas ele chorou e lamentou por alguns dias, como ele mesmo disse, pela situação que se encontrava a nação e o povo de Israel. Porque ele ouviu aquelas palavras, e Neemias, como era um homem de Deus, governador, mesmo estando exercendo uma função em uma terra distante, fazendo algo em outro reino que não era o reino dele, ele era entendido das Escrituras, e ele sabia algo muito interessante, que Deus prometeu, mas dependendo da condição do povo, de que o povo estava disposto a obedecer, a servir, a ser fiel, o Senhor iria fazer. Mas se o povo se desviasse pelos seus caminhos e seguisse os caminhos do seu coração e seguisse os seus próprios erros e pecados, o Senhor não iria fazer. Ao contrário, o Senhor ia permitir que a assolação viesse e o castigo viesse sobre aquela nação. E assim veio, e assim Neemias, ele reagiu àquela situação. Nós vimos, como já foi falado aqui, alguns livros antes, aliás depois, sobre a história de Daniel, já foi citado aqui.
Daniel, a Bíblia Sagrada diz em Daniel 9, que quando Daniel estava lendo, entendia pelos livros daquela lei, daquele tempo, do povo de Deus, ele entendia, estava entendendo que, dizia ele, que entendia pelo tempo, pelos anos, que o que Deus falou pelo profeta Jeremias estava perto de se cumprir. Jeremias profetizou em nome do Senhor, usado por Deus, sobre a nação de Israel, que depois que o povo fosse para o cativeiro, 70 anos iriam se passar, e quando esses 70 anos cessassem, o povo retornaria. Só que eu vejo Daniel vendo aquilo preocupado, não porque ele não cria que Deus não ia fazer, só que ele via a situação do povo em Babilônia, o quanto sofria, quanto a perseguição era tão imensa e tão grande, que quando ele via aquela situação, era como se ele não tivesse vendo nenhum sinal aparente de que a profecia ia se cumprir. E a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que Daniel era um homem fiel. O próprio Deus dá testemunho de Daniel, junto com Noé e Jó, dizendo sobre a própria nação de Israel, através do profeta Ezequiel, que se esses 3 homens que foram tão fiéis, a Bíblia diz que Deus disse assim, que se esses 3 homens se pusessem diante de mim, interceder sobre o povo, sobre o que eu irei de fazer, caso eles não se convertam, em verdade eu digo que mesmo assim esses homens intercedendo, eu não farei por causa do pecado, por causa dos erros, iniquidades desse povo. Mas a Bíblia Sagrada diz que Daniel, mesmo sendo um homem íntegro, fiel e temente a Deus em santidade, em sinceridade e fidelidade, a Bíblia Sagrada diz que Daniel foi orar pelo povo. E eu acho interessante isso, o poder da oração, o poder da intercessão que Deus fez, que Deus quer que todo crente, toda pessoa com fé em Deus, toda pessoa que tem propósito com Deus faça. Não somente pelo seu irmão, pelo seu próximo, mas se possível for, até pelo seu bairro ou nação que está em declínio de pecado. Irmãos, nós sabemos o quão poder Deus faz através de uma oração. E como a palavra do Senhor diz, que a oração de um justo só tem poder, e tem poder e muito efeito. A palavra do Senhor diz, irmãos, que Neemias continua a dizer o que aconteceu depois que ele chorou e lamentou. Ele chorou porque expressou a emoção que sentiu em perceber a situação daquela nação, a situação daquele povo. Ele lamentou porque ele expressou com palavras o que ele estava sentindo. E a gente vê isso no versículo 5 do capítulo 1 em diante, o que Neemias expressava sobre aquela situação. Mas eu acho interessante da segunda reação de Neemias sobre uma notícia ruim, sobre uma adversidade, e no caso dele, sobre a inconformação de haver visto o povo de Deus em situação de pecado, foi que ele continua dizendo: chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quando a Bíblia Sagrada diz, e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, significa, irmãos, para nós, que enquanto Neemias estava triste, enquanto Neemias estava aflito com aquela situação, inconformado, uma coisa é certa, ele não deixou de buscar a Deus. E é algo que é uma lição importante para nós, porque, irmãos, nós não podemos jamais como é que eu posso expressar minhas palavras? Jamais poderemos tapar o sol com a peneira e dizer que há situações que nos incomodam, que nos deixam com medo, que nos deixam tristes. Porque o problema é não ficar triste, o problema é deixar a tristeza lhe dominar. O problema não é chorar, o problema é deixar o choro, a amargura e a aflição lhe dominarem e tomarem o lugar e o espaço de Deus e o seu tempo e prioridade, sinceridade, intimidade com Deus na sua vida. Independente da situação, Neemias mostra para nós que, apesar de tudo, a melhor solução e o melhor caminho é continuar servindo e buscando a Deus, porque Deus é o único que, em meio à dor, em meio à aflição e ao caos de uma nação e consequência de pecado, Deus é a única solução. A segunda lição importante
Segunda lição importante que Neemias dá para nós, tem 3 pontos interessantes. No versículo 5 em diante, da qual eu não li, mas eu irei passear um pouco agora, a Bíblia Sagrada diz que Neemias começa a expressar, escrever e relatar a sua oração diante de Deus. E ele começa dizendo no versículo 5, e disse, Neemias dizendo, e disse, ah Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. O primeiro ponto dessa lição que Neemias dá para nós é que em meia situação, ainda assim Deus continua sendo grande e Deus ainda continua sendo digno de louvor. Irmãos, independente da situação, o nosso louvor, o nosso foco, a nossa atenção e tudo que temos tem que ser voltado para o Senhor. Como eu disse antes, no primeiro ponto que Neemias deixa para nós, que o problema não é ter medo e chorar ou lamentar. O problema ruim mesmo é deixar isso lhe dominar. A Bíblia Sagrada diz que havia um rei por nome Josafá. A Bíblia Sagrada diz que ele governava sobre Judá, e enfim, outras coisas tais, só que aconteceu uma situação adversa, que veio um povo de terra remota, com um grande exército sobre aquela nação, tão numeroso que Josafá ele temeu. A Bíblia Sagrada diz que, com essas palavras, que Josafá temeu. Mas quando a Bíblia diz que ele temeu, não significa que ele temeu no sentido de reverenciar aquele povo. Temeu no sentido de se curvar àquela nação, mas temeu no sentido de ter medo. Só que a palavra do Senhor diz que ele temeu, mas ele se voltou e foi para a casa do Senhor orar. Porque o problema não é ter medo, ou a emoção, ou o sentimento que lhe acomete. O problema é deixar Deus de lado e ter sua prioridade o seu problema. Porque o único que pode solucionar os seus problemas é o Senhor. O único que pode pôr fim em tudo é o Senhor. O único que pode desfazer o laço, o único que pode quebrantar o inimigo, o único que pode fazer tudo que eu e você não pode fazer é o Senhor, porque apesar de tudo, Deus continua sendo grande e Deus continua sendo o Deus que trabalha naqueles que nele esperam. E Neemias era um homem que esperava em Deus, não somente no sentido de confiar e acreditar, mas Neemias era um homem que esperava em Deus, porque primeiro, ele sabia agir, e segundo, ele sabia a hora certa de agir. E assim, essa lição entre nossas vidas, que nós temos que saber agir, e a hora certa de agir, porque se primeiramente Deus for estar à nossa frente, estar conosco, pode haver uma certeza que a vitória é garantida, mesmo que a luta venha, que é necessário que ela venha, a vitória é certa, porque Cristo venceu tudo na cruz. Todo inimigo ele aniquilou, nada pode mais ser aniquilado, porque tudo que havia de ser aniquilado, potestade, demônios ou qualquer coisa espiritual maligna, o Senhor, com o seu sangue vertido na cruz, ele já pôs um fim e decretou a vitória sobre Satanás e sobre o inferno. E sobre todos os seus problemas, o Senhor tem solução e tem vitória garantida. Não porque você merece, porque nenhum de nós merecemos. Isso é por graça e misericórdia. Graça porque Ele nos deu o que nós não merecemos. E misericórdia porque Ele nos trata de uma maneira que nós não merecemos. Mas o Senhor é Deus gracioso e Deus misericordioso. O segundo ponto importante dessa segunda lição, a palavra do Senhor diz, assim como Neemias fez, assim como Daniel fez, Neemias fez. Ele começa a orar ao Senhor, louvando e bendizendo a Deus e dizendo o quão Ele é grande, o quão Ele é bom e o quão Ele é tremendo. A palavra do Senhor diz no versículo 6, estejam pois atentos os teus ouvidos, Ele dizendo para o Senhor, os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel. Aí entra novamente o poder da intercessão.
Irmãos, isso é algo lindo que jamais nós cristãos, nós como igreja do Senhor podemos deixar. Daniel é uma testemunha viva disso. Neemias nesse capítulo também. E nós nunca devemos esquecer de como Deus fez na vida de Jó. A palavra do Senhor diz que em meio àquela dor, em meio àquele diálogo que ele teve com Deus, em meio a tantas perguntas que Deus fez para Jó, e ele não respondeu nenhuma, porque claro, não tem homem nenhum nessa terra que tenha resposta para Deus, mas Deus tem a resposta para o homem. A palavra do Senhor diz no final do livro de Jó, que Deus virou o cativeiro de Jó, enquanto ele orava por seus amigos. Os amigos que foram lá disseram que ele não era justo, disseram que ele merecia estar naquela situação, disseram que ele fez por merecer, que ele estava em iniquidade. Mesmo Deus sendo testemunha ocular e viva que Jó era um homem de Deus, um homem fiel e íntegro, Jó sofreu tudo aquilo, mas em vez de revidar com palavras ruins, palavras de maldição, ou até mesmo com oração contrária que não funciona, ele foi orar em favor deles, e Deus virou o cativeiro do seu servo Jó, porque em vez de fazer o mal, ele retribuiu o mal com o bem. A palavra do Senhor continua a dizer, como terceira lição, aliás, terceiro ponto dessa segunda lição, no versículo 8, Neemias dizendo: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Neemias, em sua oração diante de Deus, ele lembra das promessas que Deus fez para o seu povo. Algo que nós, como os cristãos, jamais devemos nos esquecer do que Deus prometeu para nós. Independente que o Senhor tenha lhe prometido que Ele vai lhe dar um acréscimo financeiro gigantesco, ou até mesmo algo financeiro muito grande que venha abençoar outras pessoas, jamais devemos nos esquecer de uma coisa, que enquanto estamos aqui trabalhando para aquele que é um grande e excelente mestre de obra, a promessa maior é o céu daqui qual foi falado. Não há promessa maior, não há algo tão certo e tão firme e tão sinceramente correto do que o céu. Apesar que nós não temos quase nada aqui, o que é importante mesmo no final de tudo é ter o céu, porque se tivermos e ganharmos tudo aqui e perdermos o céu, tudo foi ilusão, mas o céu é real. Apesar de tudo, apesar de todos, apesar de tudo que possam lhe prometer, lhe garantir, lhe assegurar, o céu continua eterno e o céu é real. Terceiro ponto dessa lição, da segunda lição, a palavra do Senhor fala no versículo 11: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, o seu povo Israel, que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. O primeiro ponto dessa lição traz para nós que Neemias, em meio à dor e à aflição, ele continuou louvando a Deus e dizendo que Ele é grande. O segundo ponto foi que o poder da intercessão em nossas vidas é algo primordial. O terceiro ponto é que Neemias não se esqueceu das promessas que Deus tinha feito para ele. E esse quarto ponto que eu acho lindo é que Neemias clamou a Deus para que ele renovasse as promessas que ele tinha feito para o seu povo. Irmãos, é tempo de clamar. Deus não mudou, a sua palavra não mudou, a Bíblia não mudou. Deus ainda continua sendo o mesmo, que promete e cumpre. Lógico que Ele faz primeiramente porque Ele quer, porque Ele prometeu e não pode voltar atrás, mas também condicionado à nossa posição como crentes em Cristo Jesus. Nós, como servos do Senhor, assembleanos, recebemos como
principal ordem para este ano, que esse ano é ano de colheita. E cremos no Senhor, o Deus que prometeu lá no início das fundações dessa Assembleia de Deus no Brasil, que através dessa nação do Brasil iria vir um avivamento gigantesco por todo o globo terra. Esse é o Deus que prometeu e jamais Ele vai errar no que prometeu. Então, nós como servos do Senhor, obreiros do grande mestre em obras, que é o Senhor Deus, devemos nos posicionar como obreiros do Senhor, clamar para que Ele renove essa promessa e que a partir de nós, seus atalaias, seus servos, seus missionários, que nós continuamos pregando e apregoando o Evangelho que cura, que salva, que liberta e leva o homem para o céu. Irmãos, e a terceira lição, aliás, o terceiro ponto do que Deus fez em Neemias e que é exemplo para nós, é ter autoridade de se levantar. Reação. Neemias reagiu diante daquela situação e buscou o Senhor, buscando graça, misericórdia e favor. Ele conseguiu, porque era um homem de Deus, um homem de fé, e que ele ia insistente em oração. Um homem líder crente, assim como fala aqui em José, em Daniel, homens que foram governadores, líderes, modelo de líderes crentes. Neemias também foi um governador crente, um homem de Deus, e que demonstrou isso, principalmente porque era um homem de oração, mas porque ele mesmo declarava que a boa mão do Senhor era sobre ele e sobre tudo o que ele fazia. Irmãos, que essa lição nunca saia de nossos pensamentos e nossos corações. É hora de nós nos levantarmos como pessoas íntegras diante de Deus, com autoridades, cheia da unção do Espírito Santo, e dizer para o inferno e para o mundo que maior está conosco do que o que está lá. Nossos jovens não irão se perder, nossas famílias não serão destruídas, nossas crianças não serão abaladas. Tudo que há aqui conosco é maior do que está no mundo. O inimigo e suas potestades não são maiores do que o Senhor Deus. Não são maiores do que crentes fiéis ao Senhor, com oração diante do Senhor. Não há nada que o Senhor possa fazer. Não há nada, irmãos, que Deus não possa destruir. Não há pedra tão grande e tão rocha tão sólida que o poder do Espírito Santo entre lá, não esmiúce e não quebre. Porque o Senhor é dono de tudo e sobre todos. Que essa lição fique para a igreja. Que hajamos que nós se portamos, nós hajamos, nós façamos o que Neemias fez. Um homem que buscou o Senhor independente da situação. Um homem que louvou a Deus independente da situação. Um homem que intercedeu pelo pecado do seu povo. Um homem que pediu a Deus, lembrou das promessas do Senhor. Um homem que pediu que ele, o Senhor, renovasse as suas promessas sobre o seu povo. E um homem que tomou posição e se levantou como um homem corajoso, como um reconstrutor. E já para encerrar, Neemias é um exemplo como um reconstrutor diante de Deus. Como eu falei no início, ele junto com Esdras, o sacerdote, foram homens que reuniram aquele povo para a reconstrução espiritual, moral e física daquela cidade. Tudo estava destruído. Esdras, quando voltou do cativeiro, 13 anos antes de Neemias, aliás, que Neemias estava no reinado da Pérsia, ele relatou 2 vezes como foram levados cativos de Jerusalém, de Israel, para a Babilônia. Mas a palavra do Senhor diz que Neemias, ele começa a explicar de como eles retornaram para a sua terra e como Deus cumpriu o que prometeu. Irmãos, com Deus continua sendo um Deus que trabalha, que nunca deixou de trabalhar. Deus é um Deus que nunca deixou de fazer a obra no meio do seu povo. E que jamais esqueçamos disso. Deus é um Deus que faz obras, mas Ele quer obreiros em sua obra. E Ele vai fazer, e Ele vai levantar, porque o Senhor é Deus e a obra dEle não cessa. Mesmo que homens se levantem, se a obra que está inserida em tal localidade, em tal lugar, em tal departamento, por tal pessoa, for do homem, cairá.
Mas como está escrito em Atos dos Apóstolos, Gamaliel, levantado por Deus para defender os apóstolos, se for obra de Deus, nunca, jamais essa obra cairá. E essa obra é testemunha viva aqui. Quantos levantes vieram sobre a Assembleia de Deus, sobre o povo de Deus na terra? Quantas e quantas vezes pensaram que iríamos ser destruídos e abalados? Mas o Senhor só fez o seu povo crescer em força, em oração, em força espiritual e em grande número de vidas salvas para a honra do Senhor. Ficamos com essa palavra. O nosso grande mestre em obras nos convoca para que nós continuemos a trabalhar em sua obra. Desde já eu quero agradecer essa oportunidade, agradecer a irmãinha pelo convite e a confiança do pastor Souza, o acolhimento dos irmãos, e que ficamos com essa palavra. O Senhor é grande mestre em obras e nós somos os seus obreiros. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.